Quando eles me fazem perguntas desse tipo, eu tenho um pequeno problema. Segundo algumas informações espirituais de fonte bastante fidedigna, há 1.200 anos eu sou inimiga da religião. Eu não tenho um fio de cabelo místico no meu corpo. E eu sempre me dediquei à ciência e, normalmente, quem se dedicou à ciência no passado tinha problemas com a Inquisição e com coisas semelhantes. Segundo essas informações, as minhas primeiras experiências com a religião foram com Francisco de Assis e depois com Lutero. E agora com o Espiritismo, que é essa junção entre o sentimento de natureza religiosa, ético, moral e a ciência e que me agradou profundamente. Com relação a textos de natureza bíblica, são textos folclóricos, são textos míticos, como, por exemplo, Édipo Rei de Sófocles. Quando você pega essas teses místicas e míticas e associamos, por exemplo, com a psicanálise. A mesma coisa acontece com esses textos religiosos. Quando a pessoa começa a transformar isso ao pé da letra, como se fosse algo real, com uma fundamentação de natureza, assim, isso perde qualquer sentido e nexo. Nós não podemos analisar a realidade em base de textos míticos. Não vai funcionar. Então, eu particularmente, eu não levo em consideração esses tipos de relações. Para a gente avaliar a direção da humanidade, para mim o importante é a gente estudar ela em termos antropológicos, em termos sociológicos, em termos psicológicos, históricos. Aí sim, você pode dar uma opinião a respeito do futuro da humanidade. Mas pegar textos como, por exemplo, o Apocalipse, ou como, por exemplo, os textos védicos, etc., que são simbólicos, que têm uma linguagem bastante vaga, é um exercício de perda de tempo muito significativo. Pegar valores que a gente não associa. Eu me lembro, eu tenho um amigo judeu, e eu conversei com ele, era o primeiro judeu que eu conhecia, era um judeu ortodoxo, era alguém de grande valor, era um físico importante. Nós estávamos conversando e eu perguntei a ele a respeito do judaísmo e a relação dele com o cristianismo. Ele disse assim: é impossível para um judeu se converter ao cristianismo. Eu disse: mas eu já vi judeus convertidos. Não, é sob força, sob coação. Porque para nós, os nossos textos bíblicos, que deram origem ao chamado Antigo Testamento, que está incorporado ao cristianismo, tem um significado totalmente diferente. Então, para nós, o entendimento que o cristianismo dá não é possível, porque para nós a Gênesis, por exemplo, é um livro simbólico, ele não tem um significado ao pé da letra. Então nenhum judeu acredita em Adão e Eva como um personagem que existiu, e sim como um símbolo, um signo do acontecimento. Já alguns seitas cristãs pegam aquilo e transformam em algo. Então pensem bem, o livro era nosso, e vocês chegam e dizem esse tipo de coisa. Então, para quem é judeu, isso significa o quê? Uma deturpação do significado real. Então, para eles, é difícil fazer esse tipo de associação. Então, para mim, também é muito complicado fazer esse tipo de avaliação ou de associação.